Governador, muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado, por destinar um tempinho aí para atender a nossa equipe e também ao povo do Amazonas que está acompanhando. E aqui o povo mandou as perguntas. Eu já vou começar aqui, governador, estou fazendo assim. As principais perguntas serão as que eu vou perguntar. Por exemplo, tem 10 perguntas aqui de uma, tem 20 de outra. Eu vou começar por essa aqui. A primeira pergunta que as pessoas querem saber é o seguinte: quando que vai terminar? Já existe uma projeção para terminar o isolamento social? Ou seja, quando que os comércios voltarão a abrir aqui em nosso estado, principalmente aqui em nossa capital? Boa tarde, governador. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os telespectadores. É difícil a gente dizer nesse momento quando é que a gente vai começar a fazer essa flexibilização do funcionamento do comércio, porque nós vamos depender muito da evolução dos casos do Covid-19. É preciso saber como é que nós vamos, qual vai ser o quadro nos próximos 10, 15 dias. Esses próximos 15 dias serão decisivos para que a gente tome alguma decisão nesse sentido de começar esse trabalho de flexibilização. A outra pergunta aqui, o governador, por exemplo, tem a Lari Martins, ela pergunta o seguinte: eu sou mãe de um bebê de 5 meses, sou desempregada, não sou inscrita no CAD único. A respeito do cartão Apoio ao Cidadão de R$200, eu tenho direito a esse benefício? Se sim, como é que eu faço para me inscrever? Bom, nós fizemos a distribuição de 50 mil cartões, 25 aqui para a capital e 25 mil para o interior. As pessoas cadastradas que tiveram direito a esse cartão são aquelas pessoas que fizeram seu cadastro no Bolsa Família, mas que não fazem parte do Bolsa Família, estavam naquela fila de espera. Aqui na capital, a gente começou essa distribuição de pessoas que eram inscritas na Sejusc, que também não iriam ser beneficiadas com os R$600 vindos do governo federal. E no interior, esse cadastro foi feito pelos prefeitos junto ao governo federal. Então, foi esse critério que foi utilizado, e aí alguns desses casos acabam sendo revistos, porque tem aquela pessoa em condição de vulnerabilidade social, que arrumou um emprego, que mudou a sua condição financeira, que mudou a sua condição social. Então, essa pessoa está sendo reavaliada para que a gente possa passar para uma outra pessoa que necessite. Tem que entrar lá no site da SEAS, lá tem todas as informações, inclusive tem um número à disposição que as pessoas podem entrar para tirar outras dúvidas. Olha, quem está acompanhando agora o programa é o seguinte: eu tô passando aqui as principais perguntas. Obviamente, o tempo do governador é curto, diante dessa pandemia, não vai ter como eu ler todas as perguntas, mas as principais eu estou perguntando tudo do jeito que o povo quer, aproveitar que o governador está aqui. Olha, muita gente aqui perguntando, governador, por quê? Eu fiz uma pesquisa e eu trouxe aqui a explicação. Eu acho que foi bem mais barato pegar uma estrutura pronta, como o Hospital Newton Lins, do que fazer um negócio improvisado dentro de um estádio de futebol, e de lona, que é como tem sido feito em outras capitais, em outros estados, a um custo bem maior, como, por exemplo, Santa Catarina, que o governo lá vai gastar 76,9 milhões para poder fazer o hospital de campanha em Itajaí. Mas as pessoas querem ouvir do senhor o seguinte: por que em vez de alugar o Hospital Newton Lins, ele não poderia ter feito o hospital de campanha, ou então ele não poderia ter investido no próprio Delfim Aziz? Por que da escolha, governador, para quem está acompanhando o programa? Bom, para eu construir um hospital de campanha, eu demoraria um tempo maior. Se eu fosse fazer, por exemplo, lá na Arena da Amazônia, eu ia precisar montar rede de esgoto, esterilização e todas as condições necessárias para o funcionamento mínimo de um hospital, como rede de gases com oxigênio. Eu já tinha aqui disponível uma estrutura pronta, que é o Hospital da Newton Lins, que foi uma estrutura construída para ser um hospital com fluxos definidos, com espaço para lavanderia, com rede de gases, com espaço para esterilização, com espaço para laboratório. Então, aquela estrutura já era uma estrutura pronta. E nós estamos pagando bem menos do que pagava a Unimed há 10 anos lá, porque a Unimed usava 60% daquela estrutura e nós estamos usando 100%. Eu abri a estrutura
todos os leitos ainda não estão prontos para receber pacientes, mas eu iria abrir, mesmo que tivesse só um leito para atender esses pacientes. Nesse momento, eu tenho 2 pacientes já lá entubados, eu tenho mais 6 em leitos clínicos e outros 16 estão chegando hoje no Hospital Newton Lins. Nesse momento, eu quero fazer aqui um registro da ajuda que tem sido feita pela iniciativa privada, que também tem nos apoiado, né, no sentido de ampliar a estrutura, como a doação de computadores. Recebi uma ligação hoje de manhã de uma empresa do distrito que já está disponibilizando tablets, outra que está disponibilizando insumos. O Sírio-Libanês, juntamente com o Itaú Unibanco e também Albert Einstein, mandaram para a gente uma carga de álcool em gel e também de EPI. Com relação à questão do Delfim-Aziz, é uma estrutura que nós estamos ampliando, nós já temos muitos leitos disponíveis lá, já com os equipamentos e com respiradores. O problema é que a OS, que é contratada pelo Estado, tem dificuldades para o recrutamento de mão de obra. Mesmo assim, nós já encaminhamos alguns profissionais para aquela unidade. Hoje estão chegando mais profissionais, alguns deles devem ir lá para o Delfim-Aziz. E o que nós fizemos? Nós vamos precisar de uma estrutura, a maior quantidade que a gente puder ampliar de leitos clínicos e de UTI, nós vamos abrir, porque nossa demanda só está aumentando cada vez mais. Então, o que nós estamos fazendo é trabalhando paralelamente para adotar essas 2 estruturas, tornar o Delfina full, com toda a sua plena capacidade, e também abrindo ali o espaço da Newton Lins, e aí eu ainda vou precisar de mais outra estrutura. Inclusive, ontem foi um pedido que eu fiz ao vice-presidente da República, a construção de um hospital de campanha, que pode ser ali no estacionamento do Delfim-Aziz, uma vez que ali já há toda infra preparada para fazer esses atendimentos básicos. A rede, né, uma rede de hospital, como rede de gases, a esterilização também já tem ali, já tem um depósito de equipamento de proteção individual. Então, nós fizemos ontem esse pedido ao vice-presidente da República. Ô, governador, o Breno Jorge, aqui o telespectador está perguntando, e não só ele, vários e vários telespectadores, seguidores aqui que eu estou recebendo aqui as mensagens do meu Instagram, perguntando em relação a uma reportagem que saiu no portal, no site UOL, a respeito de respiradores superfaturados. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa reportagem, governador? Olha, o que é importante você tocar nesse ponto, Mário, porque é o seguinte, a reportagem fala de um respirador de 25 a 38 mil reais. Para a gente conseguir esses respiradores, tem que pedir autorização do governo federal, porque tudo que está sendo fabricado nacionalmente hoje só é vendido com autorização do governo federal. Nós não temos esse tempo e nem tivemos essa autorização, essa disponibilidade. Em qualquer lugar do mundo, para você adquirir respiradores, você vai ter que pagar um preço bem acima do que era normalmente. Hoje, os respiradores que nós compramos a 93 mil reais, hoje você não encontra por menos de 120 mil reais. E as comparações que estão sendo feitas são comparações com o claro objetivo de tirar algum tipo de proveito político. E eu desafio a alguém me oferecer um produto disponível hoje no mercado com valor inferior a esse. E aí são decisões que nós temos que tomar. Ou a gente compra esse respirador e esses equipamentos desse preço, ou a gente não vai ter como atender o nosso pessoal. Lembrando que esse respirador não é aquele de beira de leito, é um respirador para ajudar o paciente que está com gravidade média, que é para impedir que esse paciente vá para um leito de UTI. Isso também vai ser importante para o transporte de pacientes do interior, que ele dura ali umas 6 horas, então dá para garantir, né, a oxigenação e a movimentação dos pulmões com esses equipamentos que nós conseguimos. Aí disseram também que a gente tinha comprado isso daí de uma loja de vinhos. Isso também é mentira. Nós compramos esses produtos através de uma importadora que faz isso há 20 anos, vende para o governo, vende para a prefeitura. O CNPJ não é dessa loja de vinhos, a loja de vinhos faz parte do mesmo grupo, mas não tem nada a ver com esse procedimento que nós fizemos.
e todos os documentos estão disponíveis no portal da Transparência. É só ir lá no portal da Transparência do Estado do Amazonas. Nós criamos um site específico, inclusive uma aba específica para mostrar todos os gastos que estão sendo realizados com Covid-19. Todos os procedimentos que nós fizemos foi respeitando a legislação. Então, com relação a isso, nós estamos muito tranquilos e desde que eu assumi o governo, que nós temos trabalhado com transparência. Nesse momento do coronavírus, nós não escondemos nenhum número, temos sido muito honestos com a população, estamos admitindo o problema que nós temos, a gravidade pela qual o estado do Amazonas passa e também estamos mostrando o trabalho que nós estamos fazendo para poder conter essa pandemia, para encontrar um equilíbrio aí, para proteger a vida das pessoas, mas também garantir o mínimo de subsistência dessas pessoas, de sobrevivência dessas pessoas. Mantivemos o funcionamento das atividades do setor primário, mantive as indústrias, algumas naturalmente suspenderam ali as suas atividades porque diminuiu a demanda no sul e no sudeste. Temos lançado alguns programas sociais, como a distribuição de alimentos. Todas as quartas-feiras nós distribuímos algo em torno de 80 toneladas de 12 diferentes produtos que são da agricultura familiar. Estamos atendendo ali na Arena Amadeu Teixeira os moradores de rua, e lá nesse espaço eles podem, tomam banho, tem 3 refeições por dia, recebem kit de higiene, de limpeza. Alguns estão dormindo lá na Arena Amadeu Teixeira. Então, tudo que nós estamos fazendo tem sido de forma transparente com a população, e todos esses números, todos esses dados estão disponíveis no portal da Transparência e também no site do governo do Amazonas. O que tem também nessa reportagem do UOL, que as pessoas estão questionando, governador, é também que esses respiradores, eles foram comprados, mas eles não serviriam, eles não têm serventia, segundo tem na reportagem. E o outro questionamento também que as pessoas estão fazendo é por que o governo não comprou, não fez essa compra de respiradores de empresas brasileiras, de fabricantes brasileiros. O senhor poderia explicar? Nós não compramos de empresas brasileiras porque nenhuma delas tem disponíveis nesse momento ou não tinha disponível naquele momento. E agora também não tem. Não tem como comprar de nenhuma empresa brasileira porque não tem. Se tiver disponível, nós compramos. Dizer que esses respiradores não servem também é mentira. Esses respiradores, eles são importantes para atenderem aqueles pacientes com média complexidade. Vão ser importantíssimos para aquele paciente não ter um estado agravado e ir para um leito de UTI. E vai ser também importantíssimo para os nossos irmãos no interior. Esse respirador aí, ele é importante, por exemplo, no transporte dos pacientes de uma unidade para outra, do interior aqui para a capital. Então, eles são utilizados sim, eles servem sim e estão nos dando uma ajuda considerável. O governador, os leitos que estão disponíveis, tanto no Delfim Aziz como também no Hospital de Retaguarda, Newton Lins, eles são suficientes? Como é que está essa questão da estrutura dos leitos atualmente? Nós estamos ampliando a capacidade de atendimento nessas unidades. Lá na Newton Lins, eu tenho 2 pacientes entubados que estão em UTI, tenho outros 6 pacientes em leitos clínicos e 16 outros estão chegando hoje lá. Eu tenho também uma quantidade que já foi ampliada lá no Hospital Delfim Aziz. Quando eu assumi o governo em 2019, havia apenas 10 leitos de UTI, agora nós já temos quase 100 leitos de UTI funcionando lá naquela unidade. Na verdade, hoje eu tenho 100 leitos de UTI que estão em funcionamento, alguns para poder começar a funcionar e receber pacientes. Eu preciso da chegada de profissionais intensivistas, o que deve acontecer agora nos próximos, hoje ou amanhã, nós teremos a vinda de profissionais, inclusive de outras regiões. Eu conversei hoje de manhã com o diretor do hospital, Getúlio Vargas, que já disponibilizou para o Estado 8 leitos de UTI e 40 leitos clínicos para atender pacientes acometidos de Covid-19. Mas, em algum momento, nós vamos chegar a um ponto em que não teremos a condição de atender a todos os pacientes. A gente pode chegar nessa situação. É uma situação muito grave em que as unidades de saúde estão
entupidas, abarrotadas, em que há uma demanda muito grande, há uma procura muito grande pelo sistema estadual de saúde, que vai chegando aí no seu limite a cada dia que passa. Agora, governador, muita gente também perguntando aqui sobre a questão, como é que o senhor recebeu, né? Ontem os deputados, em sessão, eles aprovaram um requerimento ao governo federal para que houvesse uma intervenção do governo federal na saúde aqui do Amazonas. Como que o senhor recebeu, né, essa notícia de que os deputados enviaram esse requerimento até o presidente da República? Bom, esse é um documento que não tem não guarda nenhum valor jurídico, ele é um instrumento político, né? É uma manifestação política da Assembleia Legislativa. Mas eu entendo que esse não é o momento de esticar a corda, esse não é o momento de tensão, esse não é o momento para esse tipo de situação. Nós temos tido um alinhamento muito próximo com o governo federal. Ainda há pouco, inclusive, conversei com a Débora, que é da vice-presidência da República, e a gente tem recebido esse suporte, né? É claro que a gente precisa de mais. Ontem, o general Mourão, vice-presidente da República, esteve aqui em Manaus para que a gente pudesse tratar dessas questões, apresentar o panorama do estado do Amazonas com relação à evolução dos casos de Covid, as providências que o governo do estado está tomando e, naturalmente, que ali colocamos as nossas necessidades, né? De mais respiradores, de EPI, que são os equipamentos de proteção individual, de RH, e nós pedimos também um hospital de campanha que seja construído aqui no estado do Amazonas para atender esses pacientes. Então, a gente tem tido esse alinhamento para que a gente possa combater esse momento tão difícil. Agora, governador, como que tem sido, né, essa parceria? Porque o que a gente vê, né, o que a gente vê em outros estados é uma união da classe política, né? Não é momento de direita, esquerda, tem uma união em todos os outros estados. Aqui no Amazonas, como tem sido essa união, essa parceria entre o governo do estado, entre a prefeitura aqui da capital, de um modo geral, e como também o senhor tem encarado esses ataques, essas denúncias graves que alguns parlamentares têm feito contra a sua gestão? Bom, eu tenho tido uma conversa diária com o prefeito de Manaus e a gente tem se ajudado no que é possível, né, em algumas estruturas, em alguns serviços. A prefeitura tem aumentado o seu atendimento. Lá no hospital de campanha da prefeitura, por exemplo, cedi profissionais, cedi também alguns monitores, né? Tenho conversado com os poderes. Ontem conversei com o TCE. Na próxima quinta-feira já tenho uma reunião com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público Estadual, para mostrar o que nós estamos fazendo e, naturalmente, pedir a orientação de como é que a gente segue e deixar transparente todas as ações do governo federal. Nós estamos vivendo uma pandemia aqui de 2 vírus, que é a questão do Covid-19 e a questão também do H1N1, que também tem feito vítimas, e a gente tem enfrentado um outro problema, que são as fake news, né, de pessoas que têm se aproveitado deste momento para querer se promover de alguma forma, disseminando notícias falsas, e é lamentável que isso esteja acontecendo no momento em que nós precisamos do apoio de todo mundo, no momento em que tem pessoas morrendo, no momento em que o coronavírus tem aumentado exponencialmente aqui no estado do Amazonas, levando em consideração a nossa logística e o período chuvoso pelo qual nós estamos passando. Essa responsabilidade não é só do governador, não é só da Assembleia, não é só dos poderes. A responsabilidade é de todo mundo. E quanto mais nós nos unirmos, mais vidas nós vamos conseguir salvar. Agora, esse tipo de atitude que é tomada por algumas pessoas de querer politizar esse momento, não cabe. É preciso ter respeito com o cidadão, é preciso ter respeito com o próximo. A desinformação também mata. A desinformação mata. Então, muito cuidado no momento que você receber uma notícia, no momento que você for repassar uma notícia, mesmo que seja para um grupo da família.
certifique-se, vá no site da sua confiança, assista aos veículos de comunicação, às mídias tradicionais, para saber se de fato aquilo dali tem algum tipo de procedência ou não. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência da gravidade do momento pelo qual nós estamos passando, e se não houver união, nós vamos ter muita dificuldade para sair desse processo. O governador, o senhor conta, né, com o apoio aí, na verdade, com o trabalho, né, desses 704 técnicos que passaram desse processo seletivo temporário, né, ajuda temporária, e também os 200 bombeiros da área de saúde. E também chegaram alguns médicos, né, do governo federal. Mesmo assim, ainda está faltando gente ainda para ajudar no combate ao coronavírus na saúde. Como é que está, governador? Ainda temos falta de profissionais, Mário, principalmente de médicos intensivistas, que são aqueles que ficam ali na beira do leito. Há muitos profissionais da área de saúde que se afastaram por questões de saúde, alguns inclusive com o coronavírus, com o Covid-19, e aqui a minha solidariedade a esses médicos e o reconhecimento a esses profissionais da saúde que estão lá na ponta, né, fazendo esse atendimento e salvando vidas. A gente ainda tem necessidade, né, de ter mais profissionais para que possa nos ajudar nesse combate ao Covid-19. É algo que a gente tem garimpado, né, tem tentado fazer a contratação dessas pessoas para nos ajudar nesse momento. Muita gente perguntando, governador, sobre a questão do uso do Hospital Beneficente Portuguesa, né? Por que esse hospital ele não foi usado? Por que optaram por usar o hospital da Newton Lins ao invés do Beneficente Portuguesa? O que é que o senhor tem a dizer? E se futuramente esse hospital ele pode ser usado? Bom, se a Beneficência Portuguesa tiver leitos disponíveis, tiver principalmente o UTI, o Estado contrata na hora. Logo no início de março, nós encaminhamos um documento para a Beneficência Portuguesa perguntando qual era a disponibilidade dela de leitos de UTI. A Beneficência nos mandou um documento dizendo que tinha 15 leitos disponíveis, mas que não tinha monitor e que não tinha respiradores. Então, para o Estado, isso não servia, porque eu também tenho esses leitos nessas condições. Eu preciso de respiradores, eu preciso de monitor, eu preciso de leito de UTI. Então, foi por isso que nós não optamos, a gente ia contratar o quê? A gente ia contratar quartos, só leitos? Não tinha como o Estado fazer isso. Mas se a Beneficência Portuguesa tiver disponível ou qualquer outra estrutura da rede privada tiver leito de UTI disponível, eu contrato agora. Eu não tenho o menor problema com isso, não. E eu procurei todos que eu pude procurar para que a gente pudesse fazer essa contratação e nos disponibilizar esses leitos. A gente não tem nenhum problema com relação a isso, não. Aliás, peço até aqui ao pessoal da Beneficência que mande para a gente aqui, mande para a nossa Secretaria de Saúde qual a disponibilidade que eles têm hoje. Tá bom, governador, muito obrigado. Aqui a entrevista do governador. A última pergunta aqui, porque eu estou selecionando, né, as perguntas dos telespectadores, as pessoas que estão com dúvidas sobre as câmaras frigoríficas, né? Hoje já tem quantas câmaras frigoríficas e se estas que já tem hoje atendem à demanda, né, de possíveis mortos aí do coronavírus? Isso foi uma medida que nós tomamos seguindo recomendações técnicas e elas estão atendendo, sim, a demanda atual. Nós colocamos nas principais unidades de saúde, seguindo aí as orientações, né, da Fundação de Vigilância em Saúde, seguindo as orientações e as normas técnicas, para evitar que houvesse algum tipo de contaminação, que houvesse algum tipo de risco biológico. E aí há todo um procedimento para que eles sejam colocados nessas unidades. Muito obrigado, governador Wilson Lima. Só queria que o senhor deixasse aqui, eu tentei, tá? Responder aqui todas as perguntas. Logicamente, não dá para o governador responder todas as perguntas em meio a essa crise, né, que estamos passando em todo o planeta Terra, mas muita gente aqui, o que é que eu selecionei? Quando tinham várias perguntas iguais, 10, 20 perguntas, eu fui perguntando aqui para o governador. Governador, o senhor gostaria de deixar mais algumas palavras para os nossos telespectadores aqui do Alô Amazonas? Fica à vontade. Primeiro, eu quero agradecer o espaço, Mário, agradecer a TV A Crítica, pedir a compreensão das pessoas. É um momento difícil pelo qual nós estamos passando,
Nenhum sistema do mundo estava preparado para isso. Veja o que aconteceu na China, o que aconteceu na Itália, na Espanha, o que está acontecendo neste momento nos Estados Unidos, o que está acontecendo em Nova York, que é a capital do mundo. Então, é um cenário diferente do que a gente está acostumado a viver. É importante a participação de todos e a colaboração de todos. Eu quero aqui fazer um apelo que as pessoas sigam as orientações dos profissionais da área de saúde, que sigam as orientações que são repassadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, com relação ao isolamento social. É a única maneira da gente quebrar a transmissão do vírus, né? É o isolamento social. E aqui nós estamos trabalhando, né, para encontrar um meio termo, em proteger a vida das pessoas, disso nós não abrimos mão, mas também entender que as atividades econômicas precisam funcionar. É tanto que nós mantivemos em funcionamento as atividades do setor primário, mantivemos aberta casas agropecuárias para dar suporte a esses produtores, estamos comprando produtos da agricultura familiar, inclusive daqueles feirantes que participavam das feiras da ADS. O governo está comprando 50% da produção dessas pessoas. Enfim, a gente tem implementado uma série de atividades para dar suporte às pessoas e para manter o mínimo da atividade econômica funcionando, porque as pessoas precisam também se alimentar. Então, tome todos os cuidados necessários, só saia de casa se tiver extrema necessidade, e quando sair de casa, usa máscara, faz a higienização das mãos, lava com água e sabão, lava com álcool gel. Tomando essas atitudes, a gente vai conseguir superar essa situação bem mais rápido. E para encerrar, governador, porque foi a campeã, né, de perguntas, as pessoas estão perguntando, não é possível fazer uma projeção de uma reabertura do comércio de forma gradativa? Não é possível, no momento, fazer uma projeção de quando o comércio vai voltar a abrir? Para encerrar, governador. Nós precisamos entender a curva de subida do coronavírus nos próximos 15 dias. Os próximos 15 dias serão decisivos para que a gente possa entender que decisões é que nós vamos tomar com relação a essa volta gradativa do comércio. Muito obrigado, governador Wilson Lima, pela entrevista.